O que nós estamos abrindo nesse lugar aqui de encontros entre várias populações que já passaram por esse lugar aqui é apenas uma janela, né? É como se fosse um filme inteiro e a gente só tem uma imagem. Através dessa imagem a gente tenta reconstituir como foi o começo e como será no futuro. Incrustada na base da Serra dos Martírios, Andorinhas e à margem do imponente rio Araguaia, a Vila Santa Cruz recebeu pelo segundo ano consecutivo estudantes e professores do curso de especialização em Cultura Material e Arqueologia. A parceria entre a Fundação Casa da Cultura de Marabá e a Universidade de Passo Fundo intensificou os estudos que já desenvolvia na área através de escavações mais profundas, e conseguiu revelar segredos arqueológicos escondidos que podem ajudar a contar a história de formação e ocupação de Santa Cruz e de toda a região. Toda a história das populações originárias dessa região, elas podem ser contadas através desse perfil. Nas primeiras camadas encontramos uma população que não foi muito bem pesquisada, que tem relações com a população local, indígena, muito contemporânea, e isso que é o fascinante. E agora estamos escavando lá embaixo e de repente surge uma outra população com outro tipo de cerâmica, outro tipo de cultura material, outros hábitos de viver dentro dessa floresta. A gente começa a saber sobre a alimentação desses povos, quais espécies eles estavam caçando, o que eles estavam pescando no rio Araguaia. Por exemplo, em hipótese, se datarmos 500 anos atrás, que tipo de peixe estava circulando no rio Araguaia? São inúmeras informações, com uma ampliação a gente consegue responder. A gente consegue falar muita coisa sobre as pessoas pelos cacos de cerâmica. A cerâmica ela vai falar dos nossos utensílios do dia a dia, mas vai falar da relação das pessoas com esses utensílios, por que fazer e também de diversos aspectos que essas pessoas representam nesses vasos, nesses vasilhames. Então isso que é o fascinante. Esse lugar é muito especial, nesse sentido. A equipe de pesquisa se dividiu para escavar em 3 pontos distintos da vila, simultaneamente. E em cada um dos sítios arqueológicos, um tesouro diferente era encontrado à medida que a pesquisa avançava. Mas para os pesquisadores, havia algo que acontecia fora das cavas, que era tão valioso quanto o que estava sendo encontrado dentro delas: a participação da comunidade local. Quando a gente iniciou a pesquisa, a possibilidade de fazer esse módulo prático aqui em Santa Cruz, uma das preocupações nossas e um dos aspectos que a equipe estava muito sensível era a relação com a comunidade, De que modo nós vamos trazer a comunidade para dentro, sempre, A gente não chega aqui e vai educar essas pessoas sobre os artefatos que elas convivem no seu dia a dia, que seus pais, seus avós já eram íntimos. O primeiro pressuposto é o que eles têm para nos dizer sobre esse material com o qual eles são íntimos, de que modo eles podem contribuir e de que modo nós podemos contribuir. Que a gente encontra, todos os lugares da vila, a gente encontra vestígios de cerâmica, caco. Então quando eu ando na vila, eu já ando olhando pelo chão, observando. Certo dia eu cavando aqui no meu quintal um buraco para fazer uma cerca, enfiar uma estaca. E quando eu bati a cavadeira, eu me deparei assim com algo resistente. Eu vi as bordas, já uma peça bem grande, nunca imaginava da dimensão que ela era. Me espantei quando eu vi. Eu, no meu lugar de pesquisador, isso daqui é fantástico, A descoberta, você topar com esse material aqui e ver todos os gestos envolvidos para produzir esse material também é algo fantástico. Acredito que a colaboração da população local é fundamental. Imagina agora, chega um grupo de fora, com caminhões, com carro, com equipamento, e as pessoas geralmente são recuam, mas aos poucos eles vêm aparecendo. Então eles estão contando para nós a história justamente do seu passado. Isso é para nós muito importante. E de repente um desses meninos ou dessas meninas que passaram por aqui vão ser um dia arqueólogo ou arqueóloga. Por que não? As crianças com os olhares curiosos, pouco a pouco, se juntam ao grupo de pesquisa de forma ativa, colocando a mão na massa e entendendo o processo científico. Quando a gente mostra para as crianças
o processo de higienização, o processo de resgate desse material, a gente está dizendo assim, olha, isso aqui precisa ser preservado. É a sua história, a história da sua geração, da sua família que a gente está contando. Porque é a criança que leva para casa, é a criança que vai sensibilizar os pais, que vai dizer, olha, eu aprendi que quando a gente encontra algo, a gente tem que fazer dessa maneira. Vamos lá avisar o professor Valdemir? É a criança que vai. E a criança sensibiliza o adulto. Eles, todas as vezes que encontram, né, alguma coisa assim, eles já trazem para mim, olha que professor, o que eu achei aqui. Ontem eu recebi um conjunto de cerâmica que um menino tinha coletado. E aí ele me disse, olha, fica contigo que eu quero que tu estude e me diga quanto tempo isso aqui tem. Eles querem sim saber disso, sabe? As escavações na vila ainda reservavam outra surpresa para os pesquisadores. O professor Daniel Juste, que chefiava os estudos nas ruínas da antiga Igreja Católica, chegou a mais evidências que apontam para a história de ocupação de Santa Cruz. Essa é uma região, a margem do Araguaia, ela é uma região, tanto na margem direita quanto à esquerda, com uma ocupação relativamente recente, se considerar a história em termos de populações não originárias, né? Um dos primeiros grupos a chegar, sociais, são religiosos, sobretudo nesse contexto de lideranças católicas. E nós temos aqui uma igreja que nós ainda não temos, pelo segundo ano, é uma pesquisa muito recente, condições de datar com precisão. Mas nós estamos falando do princípio do século XX, que essa igreja vai se estabelecer aqui. Quando a gente recupera fotos dela do meados dos anos 20, a gente consegue visualizar nitidamente que ela é uma igreja voltada para o Rio. Após anos 50, com esse discurso de modernização do Brasil, as rodovias começam a desempenhar um papel central. E desloca-se, então, a relevância e a centralidade do transporte, da economia, da vida cotidiana acontecendo para a rodovia. Razão pela qual essa igreja, com a enchente de 1980, que é uma enchente violentíssima, todas as paredes e as estruturas elas colapsaram e a comunidade toma a decisão de reconstruí-la no mesmo espaço. E ao reconstruí-la, fazem com a sua frente voltada para a pista, para a rua. Então, essa mudança que a igreja faz, a construção de frente para o rio e volta de frente para a pista, é de alguma maneira também um virar as costas para as populações originárias, uma vez que ela está exatamente assentada sobre um imenso sítio arqueológico. Apenas nessa segunda etapa do projeto foram coletados aproximadamente 6.000 fragmentos cerâmicos, além de outros artefatos que seguiram para análise detalhada, na Fundação e em laboratórios espalhados no Brasil e no exterior. Resultado que emocionou a presidente da Fundação Casa da Cultura, que atentamente acompanhou o trabalho dos pesquisadores. Olha a emoção deste momento. Olha essa história, olha o que está acontecendo aqui. A importância de você reunir tantos especialistas, tanta gente, arqueólogos de várias partes que conhecem o mundo, que já pesquisaram em vários cantos do mundo, estão aqui, nessa quadrícula, na Santa Cruz, na Serra das Andorinhas. Então a gente tá realizado aqui, enquanto arqueólogos, pesquisadores, se pudéssemos morar aqui, a gente moraria aqui, porque é um cenário ideal. Isso aqui é só um ponto de encontro, como eu falei no começo, né? Se encontram pessoas, arqueólogos, população local, mas como se fosse jogar uma pedra em cima de uma lagoa, de um lago. Aí se espalham as ondas e com certeza essa notícia, e vamos envolver mais pesquisadores, também local. Eu acho que isso é mais importante, porque nós temos muitos bons especialistas aqui no Pará, Marabá e outras universidades que vão poder estudar isso. Então essa pesquisa ela tem caminhado em uma contribuição de um conhecimento que ainda faltava. Então posso dizer que é empolgação de fazer parte da história, entendeu? Por mais que a gente hoje não consiga explicar tudo, mas lá na frente alguém possa
dar essas respostas e você pode dizer, olha, eu participei do processo. A nossa pesquisa ela tem data para começar e ela tem data para terminar e ela segue em laboratório. Mas quem fica aqui, quem recebe as pessoas de fora, quem vai dizer, olha, aqui tem que tomar cuidado, isso aqui é um sítio arqueológico, isso aqui é a comunidade. Então eles têm que ser os gestores desse patrimônio, né? E a gente vê muita receptividade nisso. Eles querem ser gestores, eles querem cuidar. Todo esse material, toda essa história, ela estava, de certa forma, se perdendo, né? E a partir do momento que a Casa da Cultura ela oferece esse curso de especialização e tanto a comunidade escolar como os moradores, eles já passam a ter um outro olhar, já passa a dar importância desse material, né? Que não é uma coisa assim qualquer que possa ser descartado. Os moradores da Vila Santa Cruz seguem sua rotina, seus costumes, suas tradições. Mas hoje, conscientes de que são guardiões de uma terra rica e que os capítulos dessa história apenas começaram a ser escritos. A vila que para mim é a coisa mais importante desse mundo. Sou muito feliz em morar, fazer parte da vila, né? Porque aqui é uma vila muito rica, uma vila cultural. Aqui tem muita coisa a ser descoberta e passar para nós os conhecimentos que a gente não tem. A gente tem essa curiosidade, nós moradores da Vila Santa Cruz. A gente precisa se unir para poder criar mais momentos como esses, mais momentos de pesquisa, que a gente vai fazer datação, vai ter um produto final, para que a gente possa deixar um acervo, literatura, conhecimento para gerações futuras. Ao invés da gente destruir culturas e pisar sobre culturas para fazer novas fundações, que a gente consiga agregar essas culturas e construir essas culturas coletivamente. Que essa terra preta que eles cultivam hoje, mandioca, é um solo que é a herança desses povos originários. Então eles precisam saber disso. Como pesquisador, o futuro que eu gostaria é que se conheça essa história. Essa história, ela não é porque está na Vila de Santa Cruz, ela é a história única, exclusivamente de Santa Cruz. A história ou a memória não é apenas um saco de cinza ou de uma coisa do passado, mas ela serve para manter a chama da memória acesa.